o quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 12, o castigo de Miriam. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que têm se inscrevido no canal. Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Esse canal é um canal exclusivo para a glória de Deus, amém? Não é um canal para fins lucrativos, não. É um canal para exaltação, para a honra e para a glória, exclusivamente de Deus, tá bom? O nosso Deus Todo-Poderoso, que a todos nós tem nos dado a vida, a respiração e todas as coisas, amém? Vamos então para a palavra de Deus, o quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 12, o castigo de Miriam, amém? Versículo 1 a seguir está escrito: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem, Moisés, muito manso, né? Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós, três, sai a tenda da congregação. Aleluia. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso Deus falando para Miriam e para Arão. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Aleluia. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada? 7 dias? Esteja fechada 7 dias, fora do arraial, depois a recolha. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que a recolhera a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Palavra, querido irmão e irmã, uma palavra muito, assim, muito poderosa, né? Atitude de Miriam contra Moisés, atitude de Arão
contra Moisés, simplesmente pelo fato de que Moisés casou-se com uma mulher que nem Miriam certamente aceitava, né, ou aceitou, e nem Arão também aceitava ou aceitou. Eles não gostaram, certamente, da decisão que Moisés tomou em casar-se com esta mulher cusita. Então, o que que Miriam faz juntamente com Arão? Eles falam contra Moisés, ou seja, eles ficam contra Moisés. Certamente eles se revoltam contra Moisés, né? Por causa desta mulher cusita com quem casara, né? Eles ficam revoltados, tanto Miriam como também Arão. Então eles fazem o seguinte: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, olha, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Então eles ficam totalmente contra Moisés, porque Moisés tinha se casado exatamente com esta mulher cusita, né? Aleluia. Então eles ficam revoltados com Moisés. Então eles falam ali contra Moisés por causa desta mulher cusita com quem certamente ele casou-se. E veja, e disseram, isso tanto Miriam como Arão, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. Isso mesmo. Olha o que eles dizem. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Isso aqui Miriam falando. Isso mesmo. Isso aqui Arão falando estas palavras. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Os dois certamente falando isso. Não falou também por nós? Olha só o que eles disseram. Não falou também por nós? Então certamente o Senhor o ouviu. Aleluia. Está aqui, ó. E o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Aleluia, porque o nosso Deus, ele não está ou não tem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, certamente eles falaram isso e o Senhor o ouviu. É isso que está dizendo a palavra para mim e para você, meu irmão. É isso que está dizendo a palavra para mim e para você, minha irmã. E o Senhor o ouviu. Eles certamente se levantam contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara. Eles não aceitam, eles não concordam, eles não querem. Aleluia, aleluia. Então eles ficam contra Moisés por causa desta mulher cusita com quem certamente Moisés se casou. Aleluia. E eles dizem essa palavra. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Amém? E era o homem Moisés muito manso. Olha como era Moisés. Moisés era muito calmo, era tranquilo. Moisés era muito calmo. Moisés era tranquilo. Aqui, ó. E era, aleluia, o homem Moisés muito manso. Mais do que todos os homens que havia aqui, ó, sobre a terra. Moisés era um homem muito manso, né? Mais do que todos os homens que havia ali sobre a terra. Olha só, tamanha era a mansidão de Moisés. Porque, querido irmão, querida irmã, se Moisés não fosse um homem muito manso, certamente mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra, né? Vendo Moisés, né, que Miriam e que Arão estava contra ele,
por causa da mulher cozida com quem ele certamente se casou, que atitude então Moisés tomaria se ele não fosse um homem muito manso, mais manso do que todos os homens da terra? Qual era a atitude que Moisés, provavelmente iria tomar? Mas Moisés, segundo a Bíblia, está dizendo que era muito manso, mais do que todos os homens que certamente havia ali sobre a terra. Tamanha era a mansidão de Moisés. E Miriam fala tudo, que tinha que falar ali contra Moisés, Arão também. E o Senhor o ouviu. Louvado seja Deus. E logo o Senhor disse a Moisés, aleluia, a Arão e a Miriam. Olha o que Deus fala para Moisés, para Arão e para Miriam. E logo, aleluia, o Senhor disse a Moisés, imediatamente Deus disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Olha o que Deus disse. Vós três, ou seja, Moisés, Arão e Miriam, vós três, olha o que Deus fala. Aleluia, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Deus manda que os três saiam a tenda da congregação. Então sai Moisés, a tenda da congregação, a Arão e a Miriam, por ordem de Deus. Deus ordenou que saíssem os três. Aleluia, louvado seja Deus, santo é o Senhor, a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Olha o que Deus fez. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, ali, certamente, da congregação. Olha só, aonde Deus se coloca sobre a porta da tenda, certamente da congregação. Aleluia. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. Deus chama agora quem? Arão. Deus chama a Miriam e tanto Arão como Miriam saíram, porque Deus os chamou, os dois. Aleluia. Santo é o Senhor, Rei da Glória. E disse, isso Deus dizendo certamente para quem? Para Miriam e também para Arão. Ou Deus dizendo para Arão e também para Miriam. Olha o que Deus disse para eles dois. Olha. E disse, ouve agora as minhas palavras. Deus ordenando que Arão e Miriam ouvisse agora as palavras de Deus. Ou seja, Deus certamente ordenando que Miriam e Arão ouvissem certamente o que Deus iria ali, o que? Falar. Eles tinham que ouvir o que Deus iria ali, o que? Falar. Por ordem do próprio Deus. Deus dizendo, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Deus dizendo, se entre vós, com quem Deus estava falando? Com Arão. Com quem Deus estava falando? Com Miriam. Deus dizendo, aleluia, santo é o Senhor. Olha o que Deus diz. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Olha o que Deus diz. Ou em sonhos falarei, aleluia, com ele. Aí Deus diz, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Deus dizendo para Miriam e para Arão. Deus falando para Miriam e também para Arão, que Moisés era fiel em toda a sua casa. Isso Deus certamente falando para quem? Para Miriam e para Arão. E certamente os dois ouvindo que estava Deus ali para eles falando. Isso mesmo. Certamente eles estavam os dois ouvindo que Deus estava falando para eles. Olha o que Deus diz. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus dizendo.
que Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Aqui, ó. Boca a boca falo com ele. Deus dizendo que com Moisés, Deus falava boca a boca. Isso o próprio Deus dizendo, segundo a palavra. Boca a boca falo com ele. Falo com ele com quem? Com Moisés. Era assim, irmão. Era assim, irmã, que Deus falava com Moisés. Boca a boca, porque quem está falando, segundo a Escritura, é o próprio Deus. E ele estava falando ali com quem? Com Arão e com Miriam. Deus estava falando que boca a boca Deus falava com quem? Com Moisés. Aqui, ó. Boca a boca falo com ele. Né? Claramente. E não por enigmas. Deus não falava, aleluia, por enigmas, né? Com Moisés. Deus falava boca a boca, claramente, com Moisés, e não por enigmas. O próprio Deus dizendo para Arão e para Miriam. E certamente estavam os dois ouvindo que Deus estava ali falando, aleluia, com eles. Tanto Arão estava ouvindo, como certamente também Miriam, o que estava Deus falando ali com eles. Aleluia. Deus dizendo que boca a boca falava com Moisés. Deus dizendo que boca a boca e claramente, e não por enigmas, falava Deus com quem? Com Moisés. Aleluia. Moisés que era fiel em toda a casa de Deus. Moisés que era fiel em toda a casa de Deus. Moisés que era fiel em toda a casa de Deus, segundo o próprio Deus disse através desta palavra, conforme está escrito. Então Deus falava com Moisés boca a boca e claramente, não por enigmas. Isso mesmo. O próprio Deus dizendo para quem? Falando para quem? Para Miriam e para Arão. Isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Não por enigmas, segundo o próprio Deus dizendo aqui através do que está escrito. Pois ele vê. Deus dizendo para certamente Miriam e para Arão. Pois ele vê, Deus dizendo que certamente Moisés via. O que Moisés via? Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo? Deus quer saber de Miriam e também de Arão, porque que eles não tiveram temor de falar contra o servo de Deus Moisés. Aleluia! Deus certamente quer saber por que eles não tiveram temor de falar contra o servo de Deus Moisés, porque foi o que eles fizeram, falando contra Moisés, aleluia, revoltado contra Moisés, indignados contra Moisés, aleluia, aleluia. Então Deus quer saber de Miriam, Deus quer saber de Arão, certamente, por que eles não tiveram temor de falar contra o servo de Deus Moisés. Está aqui, ó, quer ver, meu querido irmão? Aleluia! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Grande é o Senhor, Rei da Glória! Aleluia! Pois que, aleluia, Santo é o Senhor, não tiveste temor. Deus quer saber por que eles não tiveram cuidado de falar o que eles falaram com Moisés, ou contra Moisés, melhor dizendo. Veja, aleluia, Deus dizendo, primeiro Deus disse que boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Aleluia. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra, né, o meu servo, contra Moisés? Por que vocês não tiveram temor, né, de falar contra ele, ou seja, de falar contra meu servo Moisés? Veja só, meu querido irmão. Veja só, minha querida irmã. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós chegamos no versículo 9, olha só. Assim a ira, olha o que aconteceu com a ira de Deus. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Veja. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Miriam. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Arão. Por que eles não tiveram temor de falar contra Moisés, servo de Deus? Por que eles se levantaram contra Moisés, servo de Deus? Por quê? Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Então assim a ira do Senhor se acendeu contra eles. Foi por causa disso que a ira do Senhor se acendeu contra Miriam, aleluia, que ela devia ter respeitado Moisés, servo de Deus. Ela devia ter temor, aleluia, louvado seja Deus, ela não teve, aleluia. Arão também do mesmo jeito, aleluia, glória a Deus. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles. E aí nós vamos ver o que aconteceu com Miriam. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Esse Deus que o que toca em um dos dele está tocando na mina dos seus olhos. Louvado seja Deus. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então veja, versículo 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olha, querido irmão, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual era a cor da pele de Miriam antes, mas você vai ver que agora ela fica leprosa como a neve. Isso mesmo. Por causa do que, irmão? Por causa do que ela fez contra Moisés. Exatamente. Por causa do que ela falou contra Moisés. Ela não teve temor em falar contra o servo do Senhor, Moisés. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ela agora fica leprosa. Como era a pele dela antes, não faço ideia. Só que agora ela está leprosa. A ira do Senhor se acende contra eles, contra certamente Miriam. A ira do Senhor se acende também contra Arão, porque falaram contra Moisés, se levantaram contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casaram, por causa da mulher cusita com quem certamente Moisés ali veio a se casar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus falava com Moisés boca a boca e claramente, não por enigmas. Deus falava com Moisés boca a boca e claramente, e não por enigmas. Louvado seja Deus. Também era certamente a intimidade que tinha Moisés com Deus, porque Moisés era fiel aleluia, a Deus em toda a sua casa. Moisés era fiel a Deus, aleluia, em toda a sua casa. Então Deus falava boca a boca e claramente com Moisés, e não por enigmas. Agora Miriam e Arão faz o que fazem. Comete o erro que cometeram. Falam contra Moisés, se levantam contra Moisés. Aleluia. E agora a ira de Deus se acende contra eles, ou seja, contra Miriam, né, que se levantou contra Moisés, e também se acende contra Arão. Louvado seja Deus, que também se levantou contra Moisés, ou falaram contra Moisés. O que eles tinham a ver com a decisão que Moisés tomou? O que eles tinham a ver com a decisão que Moisés tomou? Louvado seja Deus em se casar-se com uma cusita, uma mulher cusita. O que eles tinham a ver com isso? Louvado seja Deus, podia ter ficado na deles. Né? Ô Moisés, você tomou essa decisão aí, ok, tá? Você sabe o que está fazendo. Porque certamente Moisés sabia o que estava fazendo. Moisés certamente sabia o que estava fazendo. Moisés certamente sabia o que estava fazendo. Aleluia. O ungido de Deus sabe o que está fazendo. O ungido de Deus sabe dos seus compromissos com Deus. Aleluia. O ungido do Senhor, aleluia, sabe, aleluia, do seu compromisso com Deus. O ungido do Senhor sabe do conceito que ele fez com Deus. E Moisés sabia claramente, certamente disso. Aleluia. Por que eles não tiveram temor de falar contra Moisés? Então a ira de Deus se acende contra eles. E aí Miriam fica leprosa. Olha, Miriam recebe uma lepra sobre si. E aí você vai entender o que acontece com Miriam a partir de então, a partir de agora, né? Porque até então Miriam ainda não tinha, né, ficado leprosa. Mas quando certamente a ira do Senhor se acende contra eles, ela fica então leprosa. Exatamente. Mas até então ela não tinha ainda ficado leprosa.
Só que a partir de então, agora, a ira do Senhor se acende contra eles, ela fica o quê? Leprosa. Ela podia ter cuidado, a Miriam podia ter tido cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós não podemos tocar em quem nós não somos autorizados para tocar. Nós não devemos falar de quem, aleluia, nós não somos autorizados para falar, muito menos do ungido do Senhor. Temos que ter muito cuidado. Aleluia. Nós podemos encontrar na palavra do Senhor Deus, o próprio Deus, repreendendo reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas. Aleluia. Louvado seja Deus. Davi, o rei Davi teve a oportunidade de matar Saul, que lhe perseguia tanto. Só que Davi chegou a dizer: longe de mim tocar em um ungido do Senhor. Agora Miriam e Arão falam contra Moisés, por causa da mulher cozida com quem casara. Olha só. Aí a ira do Senhor aqui se acende contra eles. E o que acontece com Miriam? Vamos ver. Aleluia. Grande é o Senhor. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Olha só. Arão olha agora para Miriam. Quando Arão olha para Miriam, Arão vê que Miriam está leprosa. Então Arão entende que foi, aleluia, um grande erro, né, que eles cometeram, né, aleluia, em certamente pecar contra Moisés ou em se levantar contra Moisés. Então Arão olha agora, quando certamente a nuvem do Senhor se retira ali, Arão olha, vê Miriam. Só que Miriam agora não está como era, ou como estava antes. Não. Ele agora avista Miriam e Miriam está leprosa. Né? Aí vem certamente a preocupação em Arão. Né? Louvado seja Deus. E Arão agora vai falar com Moisés. Arão vai falar com Moisés. Arão certamente dá a entender que se apressa para falar com Moisés. Quando ele olha para Miriam e vê que Miriam está leprosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Arão olha e vê. Miriam está leprosa. Arão certamente dá a entender que se assusta. Aleluia! Porque ele vê Miriam. Só que Miriam não estava como estava antes. Não. Miriam agora está leprosa. Está com a lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só. Santo Deus. Por isso Arão disse a Moisés. Olha o que agora Arão fala para Moisés. Ai, Senhor meu. Isso Arão dizendo para Moisés. Ai, Senhor meu. Não ponha sobre nós este pecado. Arão se preocupa. Arão chama Moisés, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, pois agimos loucamente e temos pecado. Veja, Arão confessa que tanto Arão como Miriam agiram, né, loucamente e cometeram aquele pecado. Olha só. Em outras palavras, foi um ato de loucura. Não era para ter cometido, não era para ter feito o que fizeram, mas fizeram. Não era para ter cometido o que cometeram, mas cometeram. Né? E Arão agora chama Moisés, diz para Moisés, ai, Senhor meu, né? Não ponha sobre nós este pecado. Ele entende que eles agiram loucamente, se levantando contra Moisés. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, se você está aí ouvindo esta palavra até o final. Aleluia, desejo que você esteja ouvindo até o final, para que, aleluia, nós possa tomar cuidado com relação, aleluia, os momentos em que nós agimos, para que nós não venha agir loucamente cometendo, talvez, o que Miriam cometeu,
cometendo talvez o que Arão aqui cometeu, e ele pede a Moisés para que não coloque sobre eles este pecado. E o que é que Moisés vai fazer? O que é que Moisés vai fazer? Ora, não seja ela como um morto, isso Arão dizendo para Moisés, que saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já esteja consumida. Aleluia. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que acuse. Moisés clama a Deus e pede que Deus cure quem? Miriam. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Deus disse que Miriam ficasse ali fechada 7 dias, fora do arraial, e depois ela fosse recolhida. Isso por ordem de quem? De Deus para Moisés. Quando Moisés certamente clamou a Deus que a curasse, Deus disse que ela ficasse certamente o quê? Fechada 7 dias fora do arraial, e depois ela fosse recolhida. Quem? Miriam. Escute. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que a recolheram. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Parã. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter cuidado e zelo com o que Deus fala, e procurar ver se nós não se levanta contra aqueles que jamais nós devemos se levantar. Temos que ter cuidado e zelo com a palavra de Deus. Louvado seja o nome exaltado e engrandecido do Senhor. Deus abençoe, querido irmão e irmã, a sua vida, a sua casa, a sua família. Agradecimentos especiais, em primeiro lugar, a Deus. Amém? E agradecimentos também a você que acompanha as ministrações por meio do canal, sejam vídeos compridos ou sejam vídeos shorts, sejam louvores e adoração. Enfim, querido irmão e irmã, fique com esta palavra. Deus, o Pai Celestial, o abençoe grandemente a sua vida, minha irmã, a sua casa e a sua família. Deus, o Pai Celestial, abençoe grandemente, meu irmão, a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Meus irmãos que estão fora do Brasil, Deus abençoe a todos, a sua família. Minhas irmãs que estão fora do Brasil, Deus abençoe a todas e as suas famílias. Meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui no Brasil, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todas. Deus abençoe o lar e a família dos irmãos, das irmãs, onde quer que se encontre neste momento. Que o nosso Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus e a graça e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com nós. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o coração de todos. Que a presença de Deus esteja bem presente sempre sobre as nossas vidas. Querido irmão e irmã, é um prazer ter você aí no canal. Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Peço perdão pelos erros, pelas falhas e por tudo aquilo que tenham cometido que não agrada aos irmãos. Amém? Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos com Deus. Amém? Muito obrigado a todos que têm se inscrevido no canal, que têm compartilhado, que têm deixado o joinha, o like. Amém? Que tem comentado. Deus abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.